Oi gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nesse último vídeo da série sobre psicologia, a qual a gente está convidando aqui hoje a doutora Ana para estar esclarecendo a gente. Mais uma vez eu quero ressaltar com vocês aí que estão assistindo esse vídeo sobre o que é muito importante, falar mais um pouquinho sobre o currículo, né, da doutora Ana. Primeiro eu quero dizer que ela é psicóloga, porém ela é especialista. Além de ser especialista, ela tem mestrado e ela também tem doutorado na área psicológica. Doutoramento em Psicologia da Educação. Psicologia da Educação. Então, gente, a gente está aqui ouvindo alguém que tem propriedade e autoridade para poder falar, né, sobre qualquer questão em assunto psicológico, né? E eu fico muito feliz por ela estar nos dando essa honra mais uma vez, de estar nos recebendo, de estar aqui nos dando essa oportunidade de aprender um pouco mais. E esse conteúdo, gente, é gratuito, você devia valorizar muito isso, porque isso é gratuito, né? O que a gente está recebendo aqui hoje, eu quero agradecer você em meu nome e também no nome dos nossos seguidores aí, sobre estar ajudando a gente, né? Porque eu tenho certeza que às vezes nós temos alguém, às vezes a própria pessoa que está assistindo, ou tem algum parente, algum familiar, algum amigo que está passando por alguma dessas situações que nós temos falado nos vídeos, e eu acredito que vai ser de suma importância. E por isso eu quero ser grato. Olha, eu também sou muito grata e fiquei muito feliz com o convite. Ok, brigadão. E hoje eu quero falar contigo, né? Quero falar contigo não, quero te perguntar, né? Quem vai falar comigo é você, com a gente, né, pessoal? Sobre a questão desses 3 mitos que eu separei aqui para poder perguntar, dentro, no caso, da saúde emocional, porque hoje, como eu disse no último vídeo, que nós estaríamos tratando de saúde emocional. E dentro da saúde emocional nós temos esses 3 mitos aqui. O primeiro mito que a gente tem é o mito de perda da autonomia, né? A perda da autonomia. Isso é real? Isso acontece mesmo? O que a senhora tem a dizer, esclarecer pra gente sobre essa questão, sobre esse mito, no caso de perda de autonomia? Então, os mitos, eles são muito alicerçados nos preconceitos, não é, Tony? Então, todos esses... O que é um mito? Por exemplo, a sereia é um mito, sereia não existe. Sim, sim. Não é história, é folclore, né? Agora, os mitos relacionados à psicologia, eles têm a ver com os preconceitos. Então, o que é o mito da perda da autonomia? As pessoas muitas vezes não dão tanta importância à saúde psicológica quanto à saúde física, o que é um grande erro, porque nós já falamos que saúde é o completo bem-estar físico, psicológico e social. Então, para essas pessoas, quando elas têm um problema físico, elas não veem como perda de autonomia, por exemplo, procurar um cardiologista para examinar o coração se elas sentirem algum sintoma. Elas não veem como perda de autonomia porque elas reconhecem que o especialista naquele assunto é o cardiologista. Mas elas têm a ilusão de que quando se trata das questões psicológicas, ela pode resolver sozinha. Eu sou um pouco psicólogo também. Eu brinco, não seja um pouco psicólogo, procure um psicólogo inteiro. Sim, tá certo. Não é verdade? Verdade. Então não tem a ver com perda de autonomia, tem a ver com buscar um profissional que é especializado e que se preparou para te ajudar. Então, buscar ajuda psicológica é uma decisão muito inteligente. Pelo contrário, né? Se eu tenho um problema no meu carro, eu vou buscar um mecânico. Sim. Se eu tenho um problema de pele, eu vou buscar um dermatologista. Isso envolve até a humildade de reconhecer os meus limites de conhecimento. Então, eu estou aqui a falar com o Tony sobre psicologia, mas ele não iria me convidar para falar sobre engenharia, Claro, porque não faria sentido nenhum, e tudo que eu poderia fazer seria dar palpites e alguns até bastante equivocados. Então vamos quebrar esse mito da perda de autonomia, começar a reconhecer que a saúde emocional é importante e buscar especialistas, eles estão aí para isso. Não é? Especialistas nas várias áreas. E o psicólogo é um especialista em saúde mental. Em saúde mental. E ninguém é autossuficiente, né? Exatamente. Ninguém é autossuficiente. As pessoas precisam de
buscar recurso. Eu aprendi uma coisa, né, dentro da teologia, que quando esgoto o meu recurso, eu tenho que buscar em algum outro lugar, em alguma outra forma. Eu costumo dizer que quando eu não tenho mais recursos, eu procuro em Deus. Mas se a pessoa tem um problema que pode ser tratado por um psicólogo, ainda há um recurso. Eu só acredito que pode ir para a mão de Deus quando não tem recurso humano mais. Talvez você está passando por alguma situação e não procurou um psicólogo ainda. Então você ainda tem esse recurso. Agora, se você for procurar até o psicólogo e não resolver aí, eu acredito que você pode tentar procurar o seu último recurso, que eu acredito que é o que vai resolver, que aí é Deus, né? Que isso pode ser um mal na sua vida. Mas o segundo mito, que é o mito 2, para mim, e esse mito 2 é muito... E para mim eu acho que ele é talvez o 99,9% das pessoas que estão assistindo esse vídeo aí pensam ou já pensaram, né? Porque as pessoas quando pensam no psicólogo pensam, eu tô ficando maluco, eu não preciso de um psicólogo, eu não tô ficando maluco, eu não sou doido, não sei o quê. O que vão pensar de mim, fica pensando o que vai pensar o primo, o parente, o amigo, o vizinho, não sei o quê, preocupado com a opinião dos outros a teu respeito, o que vão pensar sobre você, de você. Você se sente, poxa, eu vou ter que ir no psicólogo, tipo assim... Será que alguém tem vergonha de estar com pneumonia? Alguém tem vergonha de estar com gripe? Será que alguém tem vergonha de ter... Tem pessoas que procuram um médico que está com doença sexualmente transmissível. E às vezes tem pessoa que, claro, aconteceu de pegar e num vaso sanitário, alguma coisa qualquer. Mas tem pessoa que pegou a doença, contraiu a doença exatamente porque estava se relacionando sexualmente com todo mundo. E aí pegou, não tem vergonha de ir no médico tratar disso, que é muito pior. Você se tratar de uma questão de doença sexualmente transmissível que mostra que você não teve o mínimo de cuidado com o seu corpo. Isso que teria que ter vergonha. E tem gente que não tem vergonha disso, de tratar de uma DST, mas tem vergonha de ir no psicólogo. Então, assim, tem umas questões que eu não consigo compreender. Mas, enfim, isso é um tabu muito grande. Não vou procurar um psicólogo, vão pensar que eu tô maluco. Como é que a senhora vê essa questão e como é que a senhora encara isso, claro, de uma maneira totalmente diferente das pessoas que estão nos assistindo? Olha, maluco é um termo pejorativo que a gente tem que deixar de lado, tá? O que as pessoas têm é sofrimento psicológico. Então eu acho que se nós começarmos a tirar esse termo maluco, já ajuda bastante. Nós temos sofrimento psicológico, como nós temos sofrimento físico. E o psicólogo é o especialista também do sofrimento psicológico, mas não é nem só isso, tá? Nós temos questões existenciais, Tony, que às vezes não estão relacionadas a uma psicopatologia, por exemplo, como a depressão e a ansiedade. Então eu atendo casais que têm conflitos conjugais e precisam de um olhar especialista para mudar alguma coisa na dinâmica do relacionamento e o casamento ir para frente. Eu atendo jovens que têm dúvidas sobre que carreira seguir e buscam uma orientação vocacional. Tem pessoas que têm questões pontuais, às vezes perderam um ente querido, estão a ter muita dificuldade para viver aquele luto. E claro, a gente tem pessoas que têm mesmo uma depressão, uma ansiedade, qualquer transtorno de personalidade, mas elas não são malucas, elas são pessoas que sofrem. Então eu acho que também tem um olhar de mais generosidade com essas pessoas. O Tony falou sobre as DSTs. Eu até acredito que algumas pessoas até tenham vergonha sim. Mas o que elas fazem? Elas vão ao médico com vergonha mesmo, não é, Tony? Sim, vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha mesmo, tem que ir. Tá? Então se você percebe que está sofrendo, venha e precisa de ajuda, vá com vergonha mesmo, porque depois isso vai sendo desconstruído. E se você deixa a coisa andar, não vai ser o seu vizinho, o seu primo, ou sei lá quem, que às vezes não está nem prestando atenção na sua vida, que vai dar conta disso para você. Outra coisa que é importante dizer é sobre o sigilo terapêutico, tá? A relação terapêutica é sigilosa, você só precisa falar que está a fazer consultas de psicologia se você quiser, para quem você quiser, porque a relação terapêutica é sigilosa, tudo que nós conversamos é um espaço sem julgamento.
quando você procura um psicólogo para expor as suas questões, você nunca será julgado, até porque nós precisamos que você fique muito à vontade para falar sobre o que te aflige, tá? E definitivamente o psicólogo não é médico de malucos, como se diz aí no senso comum. Sim, sim. O mito, né, mais importante, talvez, que para poder finalizar tudo aqui, essa questão eu queria procurar um psicólogo, eu queria alguns conselhos. No caso, como é que a senhora... como é que a senhora vê que as pessoas recebem essa questão de estar se aconselhando com o psicólogo, de estar como é que eu vou colocar vou montar essa frase para poder te perguntar, para ficar bem claro. Todos nós, de certo momento na vida, em algum momento nós precisamos de conselhos, e às vezes muitas pessoas estão passando por situação muito difícil na vida, talvez você que está até assistindo esse vídeo aqui, e às vezes vão tomar conselhos em lugares errados, né? Porque é aquela questão que você disse aqui agora há pouco, né? Todo mundo é meio psicólogo, né? Não acho legal, teria que realmente procurar, foi uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, né? Tem que procurar o psicólogo inteiro, né? Sim. Então, o que a senhora tem a explicar um pouquinho sobre isso pra gente? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas vêm com a seguinte questão, Tony. Por que eu vou procurar um psicólogo, marcar uma consulta, pagar, já que o psicólogo é um profissional? Sim. Se eu posso falar para o meu pai, para minha mãe, para o meu amigo. Olha, eu acho muito positivo, desde que essas pessoas sejam positivas também, você se aconselhar com elas. E eu não sou contra esse tipo de aconselhamento. Mas nós estávamos conversando agora há pouco sobre limites, né? Então, tem determinadas situações que, se você pede uma ajuda para um amigo, ele até pode conseguir te ajudar, mas chega a um determinado ponto que já precisa de um olhar, o quê? De um especialista. Então, a orientação que o psicólogo dá é muito diferente de um conselho que você possa receber de qualquer outra pessoa, porque é uma orientação técnica. Outra questão, como eu falei agora há pouco, na consulta de psicologia existe ausência de julgamento, tá? E nos seus relacionamentos no geral, é claro que tem pessoas que você conversa e que elas não julgam, entretanto o julgamento também se faz muito presente. Sim. Muitas vezes você vai, conversa sobre um determinado assunto e talvez pelo fato da pessoa já te conhecer, ela já tem uma visão ali ao seu respeito que enviesa a análise dela. Ela não vai fazer uma análise técnica, porque existe até outro tipo de envolvimento, sim, sim. não é verdade? Verdade. Então, quando você busca o psicólogo, você está em busca de uma orientação técnica. Os conselhos dos seus amigos, eles podem até ser muito eficazes, mas aí já entra num viés mais emocional, sim, mais afetivo, são apoios importantes, mas às vezes nós precisamos desse lado mais técnico. Exatamente, eles não são habilitados para poder, né, resolver tal problema, né, ou ajudar para sanar realmente o problema. Eu costumo dizer uma coisa, né, essa questão até que ela citou agora, mas vou ter que pagar para isso porque vou procurar um profissional. Então, um dia eu cobrei um serviço de uma pessoa, aí essa pessoa me disse assim, poxa, mas isso é só isso que faz, vai cobrar tanto, mas é só para isso? A pessoa falou assim, é só para isso, né? Eu disse o seguinte, então não é só para isso. Falei assim, por que você manda o mecânico consertar seu carro? Eu falei, quanto que ele cobra a hora do mecânico aqui nesse país? Nesse país aqui custa tanta hora do mecânico. Falei, caríssimo. Eu falei, então por que você paga o mecânico? Por que você mesmo não conserta teu carro então? Não, eu pago ele porque eu não sei consertar. Falei, exatamente. Você tinha que consertar o seu carro. Se você não conserta, você não sabe consertar, você procura um profissional habilitado para poder fazer o negócio e sanar o problema. Falei, então a questão é essa, a gente não sabe, quando a gente não resolve, a gente tentar dar um jeitinho, encontrar alguma forma alternativa,
eu acho que não é muito bom, não seria muito viável nem legal. Eu acho que tem sim que procurar um profissional que é habilitado para poder resolver, para poder sanar o problema, porque a gente não tem, a gente tem que... Quando você busca conhecimento, quando você busca ouvir alguém que tem conhecimento, é muito importante, porque você quando para ouvir alguém que tem conhecimento, você vai ouvir coisas. Por exemplo, você vai numa consulta, seja a doutora Ana, ela atende online, tá? E depois vai estar aqui no vídeo aqui embaixo, né? E vai ter várias vezes vai passar aqui embaixo no vídeo o Instagram dela, tá? Também o canal do YouTube dela, pelo Instagram. Por que não vai ter telefone, um monte de coisa? Só pelo Instagram dela. Você vai entrar no Instagram dela e você vai conseguir o contato, seja por e-mail, o telefone vai estar lá no Instagram ou no canal do YouTube dela, tá bem? Mas eu vou deixar o Instagram dela, que é importante para você entrar ali. Mas a questão é a seguinte, essa questão do conhecimento, quando você vem se tratar com alguém assim, as pessoas não ficam muito preocupadas com essa questão de vou pagar, vou preço e tal. As pessoas ficam muito com pagar, dá muito valor àquilo que é material. Só que é o seguinte, eu aprendi que quando eu valorizo o trabalho de um homem, de uma mulher, quando eu realmente reconheço o que ele está fazendo, eu não compro, eu não tô pagando apenas por aquilo. Eu estou pagando por anos de estudo, determinação, pesquisa da vida de uma pessoa. Uma vez perguntaram para um homem chamado Miles Monroe, ele é um conferencista internacional, eu gostava muito de ouvir ele, ainda ouço algumas palestras dele que tem em vídeo, e aí ele comprou na época um livro por $50. Na América é um livro muito barato, eu estive nos Estados Unidos e lá acho muito barato os livros. E aí perguntaram para ele assim, mas doutor Miles, o senhor pagou $50 por um livro? Ele falou assim, olha a resposta dele. Ele falou assim, eu não paguei $50 por um livro. Ele falou assim, eu por apenas $50 comprei anos de trabalho, dedicação e estudo de um homem por apenas $50. Então essa é a visão. Porque às vezes se eu parar para você e te perguntar, eu não sei quanto que a doutora cobra a consulta dela, não sei quanto que para você que for fazer atendimento pelo Brasil, é online, eu não sei quanto que é em real, não sei quanto é em euro. Você que está na América, eu tenho seguidor na América também, que quer se consultar, por exemplo, ela não sei quanto é em dólar que ela cobra, mas independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que, como a questão do livro que o Miles Monroe falou, você não trabalharia uma semana por $50, eu tenho certeza. Você está no Brasil, está na Europa, em qualquer lugar, você não trabalharia uma semana inteira para ganhar $50. Você não trabalharia um mês inteiro para ganhar apenas $50 no mês. Mas quando você adquire conhecimento de alguém por um determinado valor, preço, não é valor, é preço, que ela demorou anos e anos e anos da vida dela, com dedicação, com esforço, com dinheiro, para poder adquirir aquilo tudo, você não comprou somente aquele momento, ou aquele papel, aquilo. Não, você comprou anos de dedicação de uma pessoa. E isso é muito importante. Sabe que enquanto você contava essas histórias e principalmente falava sobre o mecânico, eu lembrei também de um caso que circulou uma época nas redes sociais, e eu não sei se é verdadeiro ou não. Mas independentemente disso, eu achei muito interessante. Eu não sei se você já viu, Tony. Então a situação era alguém que chamou um técnico para arrumar um computador, alguma coisa assim. A pessoa foi e em 10 minutos ela identificou lá alguma coisa e apertou um parafuso. Aí colocou lá na fatura, 100 euros. A pessoa olhou, como assim? 100 euros para apertar um parafuso? Aí, não faz mal, eu vou refazer aqui o recibo. Aí ele colocou, apertar o parafuso, 1 euro. Saber qual parafuso apertar, 99 euros. Olha só. É o conhecimento. É o conhecimento. É o conhecimento, né? é o conhecimento, é o conhecimento. E a gente aqui no vídeo, ou nesses vídeos, nessa série de vídeos, demos vários, tratamos de temas aqui, demos gratuitamente vários conteúdos aqui, né? Mas até aqui o conteúdo foi gratuito, e agora aqui, se você estiver precisando, conhece alguém que precisa,
você a chama, entra no Instagram da doutora Ana, procura, conversa com ela, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Eu tenho certeza que ela é profissional altamente qualificada e competente para poder aí estar fazendo o que tem que ser feito para ajudar você, ou não sei, um parente seu, algum amigo, eu não sei. Eu tenho certeza que o trabalho dela é de excelência e você vai se ajudar e ajudar os outros aí, tá bem? Mais uma vez, doutor, obrigado por estar aqui Olha, foi um cedendo prazer essa imenso. série de vídeos pra gente. Foi um prazer imenso.